ele pede perdão primeiro. Me perdoe por eu ter guardado essa mágoa. Em segundo lugar, eu quero te perdoar se você, ou conscientemente ou inconscientemente, fez algo que me feriu. Pode ser até que você nem soubesse disso, mas eu me senti assim, e quero, através dessa mensagem, dizer que eu estou perdoando você de todo o meu coração. Eu quero ir para o céu, eu quero estar livre dos verdugos, eu quero estar livre dos torturadores, eu não quero ter doenças nem na minha alma, nem no meu corpo físico. Eu quero viver uma vida com qualidade, e quero que também você desfrute dessa vida. Por isso, vamos celebrar a paz, vamos ficar bem. Eu quero dar a você meu perdão e quero que você me perdoe. Tão fácil, tão simples. Aí, a partir desse momento, o que devemos fazer? Não pensar mais nisto nunca. Não esquecer, mas pôr uma pedra em cima, não ficar remoendo, não ficar voltando atrás, porque diz o velho ditado que águas passadas não movem moinho, né? Águas passadas não movem moinho. Só as águas da amargura. As águas que passaram não devem mover o moinho. Muito bem, queridos. A mensagem hoje é curta, é muito objetiva, tá? Porque sobre perdão a gente não precisa falar muito. Agora eu só quero dizer que aquela hipérbole que o Senhor Jesus falou na parábola, mencionou lá dos 10.000 talentos, em relação aos 100 denários, ele quis dizer que a dívida do servo era em número, em quantidade muito maior a do seu conservo. Exatamente o tamanho da dívida que nós tínhamos para com o Senhor Jesus era a dívida daquele servo. Sabe quantas vezes a dívida daquele servo era maior do que a do conservo? 600 vezes maior. 600 vezes maior. E ele foi perdoado e não perdoou. Agora, queridos, você tem ideia? Você pode calcular o tamanho da dívida da qual o Senhor Jesus te perdoa? Você faz ideia disso? Você sabe de quantos pecados eu, você, nós fomos perdoados? Aí você pode dizer: ah, pastor, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu vivi a vida toda no Evangelho, eu acho que eu não tenho muito pecado não, engano teu. Às vezes esses são os que têm mais pecado, porque se acham justos demais. Quanto mais a gente tiver consciência do nosso pecado, mais nós fomos perdoados, mais misericórdia nós recebemos. Então nós temos que ter consciência do tamanho do nosso pecado, da carga, do fardo que nós deixamos aos pés da cruz. Será? Olha, eu quando começo a pensar em toda a minha vida no passado, principalmente os 7, 8 anos que eu fiquei fora do Evangelho, na minha adolescência, gente, eu pratiquei quase tudo, eu fiz muita maldade mesmo. Eu nem sei como o Senhor Jesus Cristo me perdoou, Ele me perdoou de cada um dos meus pecados, que às vezes não gosto nem de lembrar, Ele me perdoou de cada um. Pecados terríveis, Ele me perdoou. E eu havia sido criado na igreja até os 12 anos. Parece que tudo aquilo que estava represado lá dentro, parece que eu desembocou tudo naqueles 7 anos, e foi uma vida desgraçada, uma vida maldita. Eu vivi o inferno na minha vida, 7 anos da minha vida, o inferno na minha existência. Tanto é que eu, aos 19 anos, já não tinha mais perspectiva de vida, eu queria morrer, porque me sentia um desgosto, uma ilusão muito grande, uma desilusão muito grande. Mas aí o Senhor Jesus Cristo, Ele me chamou e perdoou. Falou: olha, a partir de hoje eu limpo todos os teus pecados, dos teus pecados não me lembrarei mais, eu os lanço no mais profundo oceano. E hoje já fazem mais de 30 anos que eu celebro, eu vivo esse perdão. A graça do Senhor que me alcançou é tão grande, que é como se eu nunca tivesse pecado na minha vida. A graça do Senhor, ela abundou, ela superabundou onde o pecado havia abundado.
E é isso que nós recebemos do Senhor Jesus, um perdão de uma dívida enorme, uma dívida incalculável. Isso quer dizer que qualquer coisa que nos façam, por pior que seja, não é nada em relação ao perdão que nós recebemos do Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Olha, nós já sofremos muito no ministério, muito. Nós fomos expulsos de uma igreja, todo mundo sabe aqui, rejeitados, sem termos feito nada, nenhum pecado. Mas nos rejeitaram, nos expulsaram, ficamos na rua da amargura, fiquei praticamente uma mão na frente e outra atrás, sem nada. E o Senhor Jesus Cristo, Ele teve misericórdia. Irmãos aqui lembram desse fato, que quando nós estávamos nos piores dias da nossa vida, íamos visitar. Graças a Deus que nós tivemos esses irmãos, que estiveram sempre ao nosso lado, estão até hoje. Eles iam lá em casa, no apartamento que eu morava com a minha família, e eles começavam a dizer: olha, nós estamos indignados com o que fizeram com vocês, nós não aceitamos aquilo que fizeram contra você, sua família, pastor, nós queremos dizer que nós estamos do seu lado. Aí quando eles começavam a falar, eu falei: vamos fazer uma coisa, vamos ajoelhar agora aqui mesmo e vamos orar para aqueles irmãos que fizeram isso, que fizeram aquilo outro. Vocês lembram disso, né? E nós orávamos, lembra até hoje, lá no meio da sala do apartamento de casa. Nós não tínhamos nada, comida acabando, dinheiro acabando, e a gente lançado naquela situação. Eu sabia que era exatamente um complô de um pequeno grupo de irmãos que contaminou a igreja toda, mas mesmo assim nós orávamos, principalmente por aqueles que a gente sabia que tinham feito mal contra nós. E Deus deu a vitória através daí. Foi daí que a nossa vitória aconteceu. E hoje, quando nós olhamos para trás, o que aconteceu conosco nesses 17 anos? Do nada, Deus nos reergueu, porque nós éramos inocentes. Deus nos reergueu lá de baixo. Glória. Agora eu vou dar para vocês tudo o que vocês perderam, que tiraram de vocês e um pouco mais. Eu vou fazer questão que todos vejam. E hoje todos veem, nós somos amigos, isso que é o melhor. Não ficou nenhuma mágoa, não ficou nenhum rancor, desde os primeiros dias. E quando Deus começou a nos abençoar, eu fazia questão de dizer: olha, estamos sendo abençoados graças à atitude ou às atitudes daquelas pessoas, porque o mal que intentaram contra nós, Deus reverteu em bênçãos, e hoje nós somos abençoados. Nós temos uma família feliz, nós temos uma igreja abençoada que nós amamos tanto, e que nós sabemos que somos amados, nós temos liberdade para trabalhar no ministério, nós temos muito mais do que aquilo que nós perdemos ou que ficou para trás. E aí nós podemos olhar para o passado, não com amargura, mas nós podemos olhar para o passado com alegria, e dizendo como José: olha, aquilo que nos intentaram de mal, Deus transformou em bênção. Deus nos deu engrandecimento na terra da aflição, e Deus nos fez esquecer das amarguras do passado. Agora pensem bem, se nós tivéssemos resolvido, eu posso falar do perdão, veja, porque isso aconteceu conosco. Eu poderia ter me amargurado, eu poderia ter carregado aquela mágoa para o resto da vida, como eu conheço outro pastor que sofreu a mesma coisa. Não estou querendo julgar, mas o pastor que participou de tudo, hoje ele está desviado, está no mundão, virou praticamente um ateu. Os irmãos daquele tempo conhecem, é o que esteve na reunião para nos tirar. Está desviado, está no mundo e virou ateu. A esposa frequenta centro espírita. E eu o perdoei também. E um dia eu queria encontrá-lo, encontrei na rua. Ele não tinha um braço. Foi fácil reconhecer ele na rua, porque ele estava totalmente desfigurado.
cabelão comprido, rabinho de cavalo, brincos nas orelhas. Eu falei, pastor, é o senhor? Não dá para confundir, porque ele não tem um braço. Ele falou, sou eu, Jonas, tudo bem? Eu falei, sim, eu estou bem, e você? Eu estava numa bicicletinha, na minha bicicletinha, lá em Santos, que eu sempre ando de bicicleta. E ele estava num carrão bonito. Eu falei, tá tudo bem. Ele estava num posto de gasolina, abastecendo, e acho que ele olhou assim, de mim, de baixo para cima, tá bem, né, bicicleta? Eu estou bem, meu coração está excelente, eu estou feliz da vida. E você, cara? Bem, estou bem. Depois que eu saí daquela igreja, fizeram comigo, você sabe, né, que fizeram comigo mesmo, que fizeram com vocês. Eu sei tudo, sei de tudo. Pois é, mas eu estou bem. Eu passei, ele era muito inteligente, eu passei num concurso do INSS, eu sou funcionário público federal, todos os meus filhos fizeram faculdade, um é professor de não sei o que, outro tem um alto cargo de empresa, e a cada hora ele lançava uma seta de amargura contra os irmãos que tinham feito aquilo contra ele na outra igreja. Pois é, meus filhos ganham 10 vezes mais do que qualquer um daquela igrejinha lá que fez aquilo comigo. Eu ganho muito mais do que qualquer um deles, somando todos juntos. Ficou bem? Eu falei, espiritualmente, ministerialmente, pastor, como é que você está? Ai, eu estou bem porque eu larguei tudo isso. Não quero mais saber de igreja na minha vida. Nem me fale sobre igreja, estou muito bem. Gente, falei, e com Deus, pastor, como é que você está? Olha, esse é um assunto que eu gostaria de falar com você outra hora, porque eu não tenho tempo agora, porque a minha concepção de Deus é diferente da tua. E aquilo eu fiquei assim, estupefato. Ele falou, a minha forma de entender Deus é diferente da tua. Gente, que é isso? Se eu entendo Deus da forma correta, creio que eu entendo, ele estava dizendo que ele não acreditava mais em Deus da forma como eu acreditava. Deus para ele talvez não existisse, porque permitiu tudo aquilo comigo. Gente, está vendo a diferença? Aí, Deus começou a falar no meu coração, olha, era para você estar exatamente como ele, se você não tivesse aberto o seu coração e perdoado. Aconteceu a mesma coisa com ele, os mesmos fatos, só que ele não perdoou. Ele procurou guardar a amargura no coração dele, ele procurou levar uma vida independente. Ele disse, a partir de hoje eu não quero mais saber de igreja, a partir de hoje eu não quero mais saber de ministério, vou viver a minha vida, vou fazer os meus concursos públicos, vou passar, vou ganhar dinheiro, vou prosperar na minha vida material, meus filhos vão prosperar sem igreja. E caiu nessa amargura. A esposa foi vista num centro espírita, e ele também acompanhando, há um tempo atrás. Vocês estão vendo, gente, o que faz a falta de perdão? Ela bloqueia o coração, ela amarra o coração, ela causa uma parede, ela quebra uma ponte, ela intercepta a comunicação. Eu poderia ter guardado a amargura, mas não, eu falei, olha, tudo isso que fizeram, eu sei que Deus vai transformar em bênção, mas eu tenho que perdoar. Nós temos que perdoar, nós temos que querer o bem para eles. E ó, vou dizer mais, amaldiçoaram a gente depois, disseram que essa igreja não ia durar um ano, lançaram um monte, irmãos aqui sabem disso, lançaram um monte de impropérios, pragas. Pegou alguma coisa? Não. Pelo contrário, cada vez que amaldiçoavam, lançavam uma praga, rogavam alguma coisa, Deus transformava em mais bênçãos, e mais bênçãos, e mais bênçãos. Hoje, graças a Deus, isso são histórias do passado. Está vendo como a gente não esquece? A gente não esquece, mas não fica mais pensando naquilo, não fica mais remoendo aquilo, não fica mais se torturando aquilo, mas lembra-se dos fatos com alegria, lembra-se dos fatos com gratidão a Deus, dizendo, olha, graças a Deus, Deus transformou em bênçãos o mal que intentaram contra nós. Está vendo? Eu tenho propriedade para falar do perdão. Vocês podem dizer, olha pastor, o senhor não está na minha pele, o senhor não passou pelo que eu passei, olha, o senhor não sabe da minha vida. Eu posso dizer que eu sei um pouquinho do que é o perdão na minha vida. E por isso, queridos, eu posso te dizer com propriedade, perdoa, porque você nunca vai sair perdendo se perdoar. Perdoa,
não pense mais nisso, libere perdão, perdoa, peça perdão, libere, enfim, porque só tem a ganhar quem abre o seu coração para perdoar, só tem a receber bênçãos quem perdoa. E pelo contrário, aquele que guarda mágoa, aquele que guarda ressentimento, aquele que não perdoa, a vida não vai para frente, a vida fica sempre amarrada, a vida não prospera, a vida espiritual fica estagnada. É ruim demais, gente, é ruim. Eu quero que vocês, nessas poucas palavras dessa mensagem, nesses poucos minutos, 40 minutos praticamente, não mais do que isso, você tenha essa consciência e faça a sua opção. Você quer viver bem? Ter uma vida de qualidade? Viver uma vida livre de todas aquelas doenças psicossomáticas, doenças do corpo que se originam na alma, tá? Nem toda doença, estou dizendo doenças do corpo que se originam na alma, psicossomáticas. Você quer viver livre de tudo isso? Ou você quer viver uma existência amargurada? Lembre-se, a opção é nossa. E eu volto a dizer aquela velha frase que eu sempre digo: não é aquilo que me fazem, mas sim o que eu faço com aquilo que me fazem. Quer que eu repita? Não é o que me fazem, mas sim o que eu faço com aquilo que me fazem. Ou seja, podem te fazer o mal que for, isso não vai influenciar nada na sua vida, se não for a sua atitude, se não for a tua reação. É a minha reação, a tua reação, a nossa atitude que vai determinar o nosso sofrimento. Por isso, não é o que me fazem, mas o que eu faço com aquilo que me fazem. Eu posso receber aquilo que me fazem de uma forma que vai me estragar, que vai me machucar, que vai me tornar ferido. Ou eu posso receber aquilo que me fazem de uma outra forma, perdoando, dando perdão e exercendo a minha misericórdia. Por fim, queridos, vou ler alguns versículos sobre o perdão para terminar. Em Lucas 17, 3-4, o Senhor Jesus, ele falou: se o teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo ele falou em 70 vezes 7? 70 vezes 7 dá quantos? 70 vezes 7 vezes 7 vezes 490, né? É outra hipérbole. É praticamente impossível uma pessoa fazer algo que ofenda a outra 490 vezes no dia. Mas é uma hipérbole, uma forma de dizer uma expressão. Quer dizer, olha, infinitas vezes. Quantas vezes for? Não tem número. Quantas vezes o teu irmão pecar contra você, perdoa-lhe. Quantas vezes for? Pode ser uma vez a cada segundo. Aí gente mais, né? Uma vez a cada minuto. O dia inteiro. Perdoa. Mas, pastor, essa pessoa não está querendo se arrepender. Não tem como. É perdoar, perdoar, perdoar. Outro versículo, Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros. Suportem-se. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Mateus 6, 14, 15. É a oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como temos pecado a quem peca contra nós, a quem nos deve ou a quem nos ofende. Não importa a tradução, a linguagem. O sentido é um só. Gente, se eu não perdoar, eu não posso orar a Deus. Isso é fato. Se eu não perdoar, não posso adorar. Fato. Se eu não perdoar, não posso nem trazer minha oferta no altar. Fato. Já pensou? Eu não posso fazer nada. Nem dar oferta. Duvido que alguém ouça uma mensagem dessa nessas igrejas aí que só visam lucro, dinheiro. Jamais eles vão dizer: olha, se você não perdoar, não traga oferta, porque Deus não vai receber. A igreja até recebe, vai ser útil para alguma coisa, mas Deus não vai estar recebendo essa oferta. Se você tiver mágoa,
de alguém no seu coração. Nem adianta trazer oferta, porque você não vai prosperar. Essa oferta aí não vai servir nada para a sua prosperidade. Olha, você já ouviu alguma dessas igrejas aí pregar isso? Não prega, não. Eles não querem nem saber, olha, se a pessoa vai para o inferno, se a pessoa está bem com Deus. Eles só estão visando aquilo que a pessoa pode oferecer. Mas não estou nem aí no bem-estar da pessoa. Então, eu digo e reafirmo: quem não perdoa, não libera perdão, não pode orar. Não adianta, vai orar, a oração não vai passar do teto. Não pode adorar, porque a sua adoração não vai ser recebida por Deus. Não pode ofertar, porque nem adianta ofertar, a sua oferta não vai ser recebida por Deus. Sabe por quê? Deus escolheu ser amado do próximo. Ou seja, é como se Deus dissesse para nós: olha, se quer me amar, ame o seu irmão, ame o seu próximo, ame o seu inimigo. Se quer me amar de verdade, ame a quem te ofende, libere perdão para quem te ofende. Assim você vai estar me amando. Olha, vale muito mais do que 1 milhão de frases de amor que você venha dizer para mim. Vale mais do que 1 milhão de frases de adoração. Vale muito mais do que 1 milhão de postagens que você venha colocar no Facebook, nas redes sociais. Se você ama a Deus, compartilhe. Se você não ama a Deus, somente curta. Se você... que isso? Para com isso. Deixa de bobagem. Isso é criancice. Eu nem ligo para essas correntes. Eu dou bola. Pode mandar 200 correntes. Eu não preciso mostrar que eu amo a Deus numa corrente de rede social. Eu mostro o meu amor a Deus perdoando, meu irmão, amando a cada um dos meus irmãos, e principalmente os meus inimigos. É fácil amar os inimigos? Não é fácil não, viu? Nós temos que amar e orar pelos nossos inimigos. Temos que amar e orar pelos nossos inimigos. Eu falei, né, daquela vez que eu, aqui no púlpito, eu estava muito bravo, estava na cara. E eu lancei até maldição contra esse negócio aí da esquina. Mas aí eu falei, naquela semana, alguma coisa vai acontecer. Eu estava aqui em Jonas, querendo que Deus descesse fogo do céu, um raio bem ali no meio daquele estabelecimento. Aí Deus fez alguma coisa naquela semana. Ele ficou a semana inteira falando no meu coração: perdoa, perdoa, limpa o seu coração dessa mágoa. Você não está nem conseguindo pregar aquele dia, salva o seu coração cheio de ódio. Estão fazendo mal para você, estão te afrontando, mas perdoa, ame. Se quer ganhar essas vidas, mostre amor, perdoe. É melhor do que ficar aí se amargurando, ficar odiando, querendo que morra. O que é isso? Foi assim que eu te ensinei, assim que eu te ensino. Deus falou tudo isso em uma semana comigo. Aí no domingo seguinte eu vim aqui e falei: gente, eu falei que alguma coisa ia acontecer nessa semana, né? E eu pensava que fosse ali, ia cair um raio, bem ali, ia cair um meteoro, ia, sei lá, ia alguma coisa explodisse ali. Eu estava, como o Jonas, ainda olhando da arquibancada, aqui da minha janela. Agora você vai destruir? É hoje? Olha, eu vou destruir você se você não parar com essas coisas. Você quer ser melhor que eles? Nada. Essa podridão que eles cantam aí, que eles botam aí, é o seu coração também. Se não fosse eu para perdoar, olha, seu pecado é igual. A única diferença é que você é um pecador arrependido, e eles não, eles precisam do arrependimento. Aí eu mudei a partir daí então a atitude do meu coração. Eu comecei a orar de outras maneiras. E graças a Deus tem funcionado, graças a Deus. Daquela forma como eles estavam nos afrontando, graças a Deus nos afrontaram mais. Graças a Deus, faz mais de 3 meses, né? Hoje botaram um sopro de madeira ali, aquele carro, graças a Deus, nunca mais ficou com o porta-mala aberto, voltado para cá, começou assim, para afrontar mesmo. Mas deu alguma coisa. Então, Deus teve misericórdia. Então, gente, é isso. Se nós quisermos realmente estarmos em comunhão com Deus, em sintonia com Ele, nós precisamos,
Limpar o nosso coração, limpar os canais de comunicação, porque a mágoa, a amargura, a falta de perdão bloqueiam os canais de comunicação com Deus. Nós não vemos nada à nossa frente, só vemos o inimigo, só vemos o mal que fizeram contra nós, só vemos a forma como nos afrontam. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz, em Efésios 4,32, usando o apóstolo Paulo, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoando mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Está vendo que é uma condição? Perdoem e serão perdoados. O contrário também é verdadeiro. Se não perdoarem, não serão perdoados. Lucas 6,37. Perdoem e serão perdoados. Não julguem e não serão julgados. Gente, é terrível julgar. É uma responsabilidade muito grande julgar os irmãos, porque nós não fomos colocados como juízes. Não. Há somente um juiz. Então eu jamais posso julgar meu irmão. Então meu irmão está errado ter feito isso, meu irmão está errado fazendo aquilo, meu irmão não pode. Eu estou julgando. Aí a palavra de Deus diz que da mesma forma como eu julgar, eu serei julgado, com o mesmo rigor, com a mesma intensidade que eu julgar, eu vou ser julgado. Com a mesma intensidade, com o mesmo rigor. Então eu falo, então eu não quero julgar não quero ficar julgando, porque da mesma forma como eu julgar, eu vou ser julgado. Deus vai usar a mesma régua que eu uso. Sabe quando você é impiedoso com as pessoas? Deus não é impiedoso, mas Ele vai usar a sua régua de medir, a sua forma de medir os outros, a sua forma de julgar os outros. Ou seja, você está estabelecendo um padrão. Então, se você não for melhor que esse padrão, Deus vai julgar você de acordo com esse padrão que você está julgando o seu irmão. Não é terrível? Preste atenção nos padrões, nas formas como você impõe, como as pessoas têm que ser. Quanto mais rigoroso você for, mais Deus vai ser contigo, porque Ele vai usar o teu mesmo padrão, a tua mesma régua de medir. É por isso que Ele era rigoroso com os fariseus, com os escribas, porque esses fariseus, eles usavam muito rigor. Eles queriam que as pessoas fossem certíssimas demais em tudo.